Então tá, psicologizando a imagem do Bolsonaro. A vantagem de ser o último é que eu não preciso explicar o que é psicologizar, os colegas já falaram, e eu tentei fazer uma fala sem conceitos, não consegui, mas eu trouxe o mínimo de conceitos possíveis, e um deles, que é o principal conceito que baseia toda a minha fala, que é o conceito de sombra do Jung, eu não estou utilizando. Mas tudo que eu vou falar tem a ver com sombra, tá? Pode passar. Há um Bolsonaro que em mim habita, ou há um Bolsonaro que em mim habita. Eu acho que a gente pode manter tanto a interrogação quanto a exclamação como possíveis para essa frase. Eu vou começar lendo, e a partir daí eu não vou mais ler, eu vou só seguir em tópicos. Mas esse texto do Jung, que inclusive eu tirei do Facebook do Cauã, obrigado. Quando eu estava montando, eu abri o Face, apareceu ali e falei, era isso que eu precisava, para abrir minha fala. Então vamos lá. O número de cartas que recebi após a publicação da primeira edição do livro Psicologia do Inconsciente prova que o interesse do grande público pelos problemas da alma humana é muito maior do que eu esperava. O despertar desse interesse deve provir, em grande parte, do abalo em nossa consciência provocado pela Guerra Mundial. O espetáculo dessa catástrofe faz com que o homem, sentindo-se totalmente impotente, se volte para si mesmo, olhe para dentro e, como tudo vacila, busque algo que lhe dê segurança. Muitos ainda procuram fora de si mesmos. Uns acreditam na ilusão da vitória e do poder, outros em tratados e decretos, outros ainda na destruição da ordem vigente. Mas são poucos os que buscam dentro de si, poucos os que se perguntam se não seriam mais úteis à sociedade humana se cada qual começasse por si, se não seria melhor, em vez de exigir dos outros, pôr à prova primeiro em sua própria pessoa, em seu foro interior, a suspensão da ordem vigente, as leis, as vitórias que apregoam em praça pública ou Facebook. É indispensável que em cada indivíduo se produza um desmoronamento, uma divisão interior que se dissolva o que existe e que se faça uma renovação, mas sem impô-la ao próximo sob o manto farisaico do amor cristão ou do senso de responsabilidade social, ou o que quer que seja usado para disfarçar as necessidades pessoais e inconscientes de poder. O autoconhecimento de cada indivíduo, a volta do ser humano às suas origens, ao seu próprio ser e à sua verdade individual e social, eis o começo da cura e da cegueira que domina o mundo de hoje. Então, esse é o argumento que vai sustentar minha fala. Se eu acredito totalmente nesse argumento, 100% não. Eu acho que ele diz muito da época do Jung e de como clínico, atendendo pessoas individualmente. Mas ele está sustentando a minha fala porque eu acho que os outros colegas já conseguiram contemplar o que é alma no mundo. Então eu vou falar da alma individual e que obviamente vai ressoar na alma do mundo. Então eu parto de duas premissas para construir minha fala. A primeira delas é: a psique é um microcosmo social. O que acontece dentro, acontece fora e vice-versa. Então é uma relação dialética entre psique e mundo e a gente não pode separar o mundo interior do mundo exterior. As duas coisas são a mesma coisa, tá? O sujeito e o mundo se afetam mutuamente, pois fazem parte da mesma rede de interconexões. Para quem conhece a teoria junguiana, estou falando de unus mundus, anima mundi, e que se desdobra na teoria da sincronicidade. Não vou me adentrar nisso. E a análise desse processo, dessa relação dialética, ela se dá por relações e analogias, que é o que eu vou tentar fazer, trazendo imagens clínicas para a gente pensar as analogias com a imagem do Bolsonaro, que emergiu no inconsciente e na consciência de todo mundo, para pensar essa relação fora e dentro, tá? A segunda premissa é: Bolsonaro tem um discurso que favorece atitudes antidemocráticas, ok? Isso se desdobra em uma recusa da alteridade, ou na verdade, o que sustenta isso é uma recusa da alteridade. E aí eu trouxe dois exemplos que todo mundo já conhece, mas só para ilustrar isso. Então, em 2010 ele fala em um programa da TV Câmara. O filho começa a ficar assim, meio gayzinho. Leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Então, recusa da alteridade, muito explícito, não precisa nem explicar porquê. E o segundo exemplo que eu trouxe, e que eu acho que o fato desse exemplo ser direcionado a Preta Gil, ele é muito simbólico pelo fato do nome dela ser Preta. Então, aí você pode pensar na duplicidade do termo. Ô Preta,
ou o preta, como quiser. Eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco porque meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambientes como, lamentavelmente, é o seu. Então aí, novamente, a recusa da alteridade, tá, no discurso que se desdobra em atitudes antidemocráticas que a gente está observando agora. Pode falar. É que eu achei muito engraçado quando eu fui ver, a explicação do Bolsonaro para essa fala. Não sei se vocês chegaram a ver. Na época já teve bastante repercussão, né, porque é bem antiga essa fala dele no CQC. Ele falou que ele foi enganado pela equipe, porque estava escrito, ele tinha escrito para ele as perguntas, né? Então, e na fala não dá para entender direito o que ela fala. Estava escrito gay. Então, exatamente. Então ele justificou o racismo dele com a homofobia e entendeu? E porque ela falou que escreveu dela, né? Então quem é dele? Tipo, não faz sentido. Porque ela é artista, né? Artista é gay. Não sabia. Interessante isso. Mas enfim, só reforça mais, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre a nossa psique e como que ela se constitui. Então, multiplicidade é o que baseia muito da teoria do Hillman, da psicologia arquetípica. Então eu vou usar algumas metáforas para tentar explicar esse conceito. A psique é como um palco de teatro. Então essa é a metáfora base para entender o que é a psique junguiana / hillmaniana. Esse teatro tem muitos personagens, ok? Não há protagonista e não há diretor. Então temos um palco de teatro, muitos personagens, muitos atores e atrizes, não tem um diretor regendo e não tem um protagonista. Então vamos pensando disso, o que se desdobra disso. Então quem escreve o roteiro? Porque de fato há um roteiro. É o que a gente chama de minha vida, né? Minha história e tal. Quem está escrevendo esse roteiro? Então, teatro sem roteiro, a psique é muito mais um teatro de improvisos do que uma peça ensaiada. Então, quando a gente faz um plano, esse plano normalmente não dá certo ou ele dá certo de uma outra forma, né? Quando a gente pensa, daqui 5 anos eu quero chegar em tal lugar. Isso pode acontecer? Pode até acontecer, mas vai se dar muito mais por um encadeamento de coincidências significativas do que por um plano, um roteiro, algo que foi ensaiado, que né? Então a multiplicidade, enquanto os personagens no palco do teatro, atravessa o sujeito em suas vontades heróicas. O que isso quer dizer? Quando nós, enquanto eu, enquanto ego, tentamos protagonizar nossa história, tentamos ser heróis da nossa própria história, os outros, nossos outros habitantes, nossos outros personagens, nos atravessam e dizem não é assim que funciona, você não é protagonista desse teatro. E as coisas acontecem, né? Esses personagens tomam espaço, eles reivindicam espaço e eles estão aí, atuando a todo momento. Então o ego não é sujeito à própria casa, né? Já dizia o Freud. Então o que é afinal a psique? É uma festa estranha com gente esquisita, né? E é isso aí. É nesse rolê que a gente está. É aqui que a gente se localiza. Ok? Então vamos entrar agora no cenário político. Então a gente tipificou o que é a psique como um palco de teatro e agora vamos levar esse teatro para o mundo. Vamos pensar no teatro da política. Então o cenário político, ele também se constitui como um palco de teatro. Ok? Então o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Candidatos é diretor da peça e escritor do roteiro. E aí a gente está falando dos nossos candidatos, ok? Estamos literalizando mesmo os candidatos. Alguns roteiros são monólogos, outros são diálogos. E aí a gente pode pensar de qual candidato que eu estou falando em qual lugar, tá? Então vamos só hipotetizar. Temos comédias, Ciolo, né? Temos tragédias, e aí, não sei, a gente pode pensar em muitas tragédias e também as tragicomédias. Que acho que é muito o que o Renan falou, né? Em toda figura de autoridade há algo cômico, né? Do teatro, da política, vamos pensar na política do teatro. Então, existe um teatro acontecendo nessa política e a gente vê aí, né, os candidatos na TV, nos debates e tal, mas existe uma política que sustenta também esse teatro, que diz respeito ao cenário político. Como funciona isso? A política do teatro
são as diretrizes que regulamentam o roteiro. Os atores, o que pode e o que não pode. Onde que a gente encontra isso? No plano de governo. Tá? Então, temos candidatos que querem estabelecer um determinado roteiro para como vai se dar esse teatro do cenário brasileiro por 4 anos. Ok? Dentro desse roteiro, são estabelecidas algumas diretrizes. O que vai ser feito, o que não vai ser feito, onde vai se dar atenção, onde não vai se dar atenção. Então, aí a gente pensa, aí surgem os desdobramentos dessa política desse teatro. O roteiro é fechado ou é aberto? Né? O meu plano de governo, ele é restrito, ele é uma coisa só, e não há abertura para novas inserções, para diálogo, para pensar diferente. Ou meu roteiro é aberto e eu consigo dialogar com, enfim, os outros que também querem impor seu roteiro, e aí a gente transforma o roteiro numa coisa roteirizada. Quais são as condutas permitidas nos ensaios? Então, o que pode e o que não pode durante a eleição. Né? Como a gente está observando agora, no Brasil pode tudo. Né? Porque, enfim, a justiça está meio capenga, né? E aí tá se permitindo qualquer coisa, né? Então isso já é um problema que entra um pouco naquilo que o Quintais falou em São Paulo, da disciplina da hierarquia, né? Se você tira o pilar da hierarquia, você dificilmente você fica capenga de conseguir enfrentar algumas determinadas práticas. E os atores têm liberdade de improviso ou devem estritamente seguir seu papel? E aí a gente pode pensar também na política do teatro, tanto externo quanto interno. Né? Externo, os atores têm liberdade de improviso, pensando que o próprio candidato que quer impor seu roteiro tem seu próprio palco do teatro. No próprio teatro dele, os outros personagens têm acesso, têm vontade, têm desejo e conseguem se impor ou não? E na nossa política do nosso teatro, os atores, eles têm liberdade? Ou a gente também é autoritário consigo próprio? Tá dando para fazer? Sim. As duas relações? Do que é fora e do que é dentro, como isso está acontecendo mutuamente. Então, ao mesmo tempo que a gente está olhando lá fora, é um discurso que é um monólogo, que é autoritário e que está negando as outras possibilidades, que está recusando outros protagonismos a não ser o próprio, como que a gente está construindo a política do nosso próprio teatro. Okay? A ideia é essa. Essa é a analogia que eu estou tentando trazer. Pode passar. Então, no teatro da psique, como que está funcionando isso? No teatro da psique, respeito o desejo individual de cada um. Então, eu respeito o desejo individual de cada ator do meu palco. Tenta-se criar um roteiro único para todos. Sou um herói, meu ego é um herói que tenta conduzir e liderar e criar um roteiro para todo mundo. As falas são imperativos, e eu já vou entrar em exemplos do que isso quer dizer. Quem é que está falando quando eu estou pensando? Então eu consigo identificar quem é o ator, quem é o personagem, quem é meu habitante que está falando quando eu estou pensando alguma coisa? Né? Que voz é essa que eu estou ouvindo e que está me impulsionando a falar determinada coisa? Que discurso está sustentando o meu ato? Porque a gente tem discursos na política que estão sustentando atos na polis. Estamos vendo isso, né? Discurso de ódio sustentando atos violentos. Mas que discurso lá atrás, lá na minha psique, está sustentando o meu ato, aqui, por exemplo, de fazer uma fala psicologizada do Bolsonaro, sabe? Então, que discurso está sustentando o meu ato? Isso é importante. Pode passar. E aí a gente entra numa coisa que eu chamei de autoritarismo cênico. Ou seja, no palco da minha psique existe alguém que é autoritário. Existe um Bolsonaro. E aonde que ele aparece? Nas fantasias imperativas. Tudo que é imperativo na minha vida aparece como um caráter autoritário. E aí eu trouxe algumas falas que eu acho que todo clínico já ouviu algumas vezes. Tenho que trabalhar com meu pai. Tenho que fazer faculdade. Tenho que fazer isso pela minha mãe. Tenho que fazer tudo perfeito. Tenho que fazer tudo sozinho. Tenho que agradar os outros, e aí, entre parênteses, para não ser abandonado. Não posso pedir ajuda. Tudo que faço é ruim. Fazer isso, e esse isso é qualquer coisa, é errado.
Não posso abandonar meus pais e seguir minha própria vida. Preciso ter controle da situação. Não posso ser assim, desse jeito, e aí qualquer jeito que se apareça, né, para você. Então esses imperativos que aparecem na clínica revelam que há dentro de si um ser autoritário, né? E como que a gente está lidando, como é que a gente está negociando com esse sujeito que nos impõe um imperativo, que nos diz, faça assim desse jeito porque daquele jeito é errado. Ou que nos diz, não faça assim. Ou que nos diz, você tem que ter o controle de toda a situação. Né? Como é que a gente está lidando com esse autoritarismo dentro da nossa própria psique? E isso diz muito de como a gente está lidando com o autoritarismo fora. Tá, então eu devo flexibilizar o autoritarismo dentro de mim para poder flexibilizar fora? Não, não é o caso, porque fora a gente não deve flexibilizar. A gente está aqui estabelecendo uma posição muito clara, e isso ficou claro nas falas de todo mundo. Mas e aqui dentro? Como é que eu vou fazer essa negociação? E será que se eu conseguir fazer essa negociação aqui dentro, eu não vou ter mais subsídios para poder fazer essa negociação lá fora? Né? Qual é o vínculo que eu vou estabelecer com o meu interlocutor que é eleitor do Bolsonaro? Como que eu vou conversar com ele? Né? Pode passar lá. Partindo daí, eu trouxe algumas ideias de dicotomias políticas que estão sustentando um pouco do autoritarismo cênico. Tá? Então, quais são as dicotomias que a gente encontra hoje, não só na política, mas eu coloquei dicotomias políticas porque toda a polis ela é política, então a gente não tem como separar as coisas. Então vamos lá, sexo, homem, mulher, gênero, orientação sexual, esquerda, direita, centro, corpo, doença, sintoma, racional, irracional, emoção, afeto, carne, veganismo, drogas e por aí vai. São dicotomias que se impõem a todo momento e que a todo momento estamos também dicotomizando elas em certo e errado, bom e mal, de Deus ou demônio, saudável, patológico, natural, não natural, normal e anormal. A gente pode aplicar qualquer um desses moralismos dicotômicos a qualquer uma dessas dicotomias políticas. Tá? E quando a gente faz isso, não estamos sendo autoritários? Então, entra aí mais um ponto do que eu quero trazer. E a partir disso, então, vamos lá. Falamos da multiplicidade, falamos do teatro, da política do teatro da política. Pensamos nisso internamente e trouxemos as dicotomias como algo que está sustentando socialmente tudo isso. Ok? O que isso gera? Inevitavelmente, como defesa psicológica. A cena do bode expiatório. Então, em todo teatro vai estar presente uma cena, um take, que é a do bode expiatório. Porque se existe um certo e errado, se existe um bom ou mal, o que vai se contrapor ao que eu estou julgando como certo, ao que eu estou julgando como bom, vai ser o bode expiatório. Alguém tem que ser culpado por as coisas estarem do jeito que elas estão. Então vamos lá. A divisão dicotômica e polarizada do mundo exige a eleição de bodes expiatórios. E sim, esses bodes expiatórios são eleitos. Né? O problema é que eles não se candidataram para ser bode expiatório, mas eles são eleitos por aquele outro, né, autoritário que diz: a culpa de tudo isso que está acontecendo é sua. E aí quem são os bodes expiatórios? Eu acho que fica muito claro hoje, né? É só ver quem está sofrendo violência com o que está acontecendo no Brasil, tá? Então beleza. Escolhidos os candidatos a bode expiatório, recolhe essas informações aonde? No WhatsApp, óbvio, né? Aí contextualizando no que está acontecendo no Brasil de volta. Como que se... Veja, e aí eu vou trazer vou ilustrar com a imagem do antipetismo, né? O antipetismo já existia antes dessa eleição? Já. O antipetismo existe antes mesmo do Lula se eleger pela primeira vez. Só que, nessa eleição, descobriu-se, e não era uma coisa muito difícil de descobrir, mas a campanha do Bolsonaro descobriu que a melhor chance dele se eleger era eleger o antipetismo como bode expiatório. Porque afinal, aí ele seria a única possibilidade de salvação. E aí, acho que todo mundo acompanhou, né, nos últimos dias, o disparo de fake news, né, e como que isso se deu, através dos métodos da Cambridge Analytica lá, né, como que se deu toda essa política de construir um antipetismo muito mais forte do que já era. De fato, isso aconteceu, porque se você olhar a rejeição
do Haddad no início da campanha e a rejeição dele agora aumentou muito. E o que ele, Haddad, fez para que a sua rejeição aumentasse? Nada. Então, o que aconteceu para que, né, isso se desenvolvesse? Ele foi eleito bode expiatório. O PT foi eleito bode expiatório na figura do Haddad. Como que isso se deu? Através, primeiro, da eleição e dos disparos, né? Então, elege-se bodes expiatórios para expiar a responsabilidade pela neurose. E aí, a neurose de quem? Bom, do próprio Bolsonaro, né? E de todos os seus eleitores. Afinal, se a culpa está no outro, nada que meu candidato faça vai ser suficiente para tirar a culpa do outro. Tá? Ok? Então tá. Falando um pouco da fantasia, então, do bode expiatório e como que isso vai se dar internamente. Então, falamos da cena do bode expiatório no teatro da política, agora vamos falar da fantasia do bode expiatório dentro de cada um. Então, aqui uma frase do Whitman, no livro O Retorno da Deusa. Constantemente na defensiva, perante a hipócrita atitude do bode expiatório, que se aninha em nós e nos outros, somos impedidos de lidar de modo realista com aspectos de sombra de nossa realidade humana. Ou seja, nós também elegemos um bode expiatório. E ele é o Bolsonaro. Né? O quanto de realidade e o quanto de fantasia há também na minha fantasia de bode expiatório. Né? E será que a gente está atento a isso? Como a Carla disse, será que aquilo que a gente acha que vai ser retirado de nós, e de nós eu não estou falando de mim, porque, né, é só olhar, eu sou um privilegiado, mas das minorias, né? O que vai ser retirado delas? O quanto disso é fantasia e o quanto disso é real? E isso não está claro para ninguém, tá? Mas é importante que a gente esteja atento a isso, ok? E aí, as fake news entram como um falseamento da realidade e um reforço da fantasia. Então, há uma fantasia de bode expiatório e a fake news vai dar conta de manter essa fantasia operando. Não só por lado do Bolsonaro, mas para nós também. Em quantas fake news vocês caíram durante a eleição inteira? Tá? Eu, que assumi um papel heróico de combate às fake news perante a minha família, completamente inútil, eu já desisti, já larguei mão, mas eu, na hora, falei, não, vai ter fake news. E mandava, grupo da família, ó, isso é mentira, site. Aí chegou uma hora de desistir. Tá? Mas mesmo assumindo essa postura de combate e tomando um cuidado para não cair em fake news, eu caí em duas. Tá? Uma delas, eu não lembro qual foi lá no começo, e a outra foi, o Bolsonaro votou contra a lei da inclusão lá das pessoas com deficiência. Ele não votou contra a lei, ele votou contra um inciso da lei que falava de gênero. Tá? Então eu caí nessa fake, por sorte eu não compartilhei, mas eu falei para as pessoas, se viu e tal, depois tive que Então assim... Mas e o kit gay? Quem não cai do kit gay, né? Sim. Mas só para a gente também tomar esse cuidado, né? Se a gente não quer reforçar a nossa própria fantasia, temos que tomar esse cuidado do nosso lado, né? Pode passar lá. Então, ok. Vamos pensar então no nosso bode expiatório. Volta um pouquinho, que tem uma reflexão para pensar nisso. Então, assim, existe uma eleição de bode expiatório em todo mundo, tá? A gente está falando de política, então fica muito claro quem são os bodes expiatórios eleitos, tanto do lado esquerdo quanto do lado da direita. Agora vamos trazer a fantasia do bode expiatório para dentro de si e pensar que essa psicodinâmica do bode expiatório ela está operando a todo momento. E se a gente não conseguir compreender como a minha fantasia do bode expiatório opera, eu não vou conseguir dar conta do bode expiatório lá fora, ok? E aí eu pensei, e retomando os casos clínicos, algumas fantasias do bode expiatório que aparecem na vida individual de cada um. E aí elas aparecem mais ou menos nas seguintes frases. Então, quem é meu bode expiatório? Vamos lá, frases clínicas. Se meu pai não tivesse abandonado minha mãe, eu não seria assim. Se minha mãe não tivesse engravidado de mim aos 15 anos, tal coisa não teria acontecido. Meus pais estragaram minha vida. Se meu avô não tivesse me abusado. Se eu não tivesse sido abandonado. Se meu irmão não fosse tão certinho. Se o mundo não fosse capitalista. Se o Bolsonaro não fosse eleito. Então aí a gente elege, dentro de si próprio, um bode expiatório.
E como é que a gente vai lidar com ele? Né? Que tipo de negociação a gente vai fazer com ele? E quais são as fake news que sustentam o meu bode expiatório? Existem algumas. Eu trouxe 3 categorias, mas existem muito mais. Fake news racionais. Eu sou assim porque isso me aconteceu. Fantasia causalista, né? Então, a história da minha vida determina quem eu sou. E aí eu estou sendo um pouco radical na teoria junguiana, né? Isso é uma fantasia, a causalidade é uma fantasia, e na clínica a gente percebe como isso não tem um desdobramento saudável se você ficar preso a isso. Então, estou chamando isso de fake news interna, ok? Fake news religiosas. Deus está me punindo porque eu sou um pecador. Isso também aparece na clínica, né? Então, a eleição, aí eu sou o bode expiatório, né? Eu estou sendo usado para expiar alguns pecados aí. E as fake news virtuais, Instagram, Facebook, né? Qual é a imagem que eu passo no meu Instagram? Qual é a imagem que eu passo no meu Facebook? Quais são as personas que eu me utilizo para sustentar as minhas próprias fantasias? Que fake news eu estou criando em mim mesmo, né? Oi. Posso adicionar um? Tem um argumento astrológico, né? Tipo, tem o Lua escorpião, sou vingativa pra caralho, é isso aí. Excelente, excelente. É pra melhor. A fake news astrológica. Muito bom. Então, assim, e aí, pensando nisso, aí o cuidado que a gente tem que tomar é, tudo que é histórico vira fake news. E será que realmente é fake? Né? Será que aquilo que eu estou colocando no meu rol, né, de notícias falsas ou de informações falsas para sustentar o meu próprio bode expiatório, será que eu só não estou fazendo isso porque é distônico? E aí, fazendo isso, eu não estou sendo autoritário com a minha própria psique, com o meu próprio pau? E aí, novamente, temos um Bolsonaro dentro de si mesmos, né? Pode passar. Samuels, no livro Política no Divã. Muitos de nós nos encontramos tão cheios de desprezo autopunitivo em relação a nós mesmos, tão cheios de repulsa pela cultura a qual pertencemos, que optamos por um estilo purista e super limpo de fazer política. Estamos tão desesperados para não nos contaminarmos pela sombra, que de certa forma não queremos mesmo ver nossos preciosos ideais traduzidos em políticas pragmáticas. Tememos que ser eficaz significa colocar em risco nossa pureza. Então aí, o Samuels, ele é um autor inglês e talvez acho que é o autor junguiano que mais se debruçou em termos políticos. Inclusive ele está vivo e ainda escrevendo sobre política. E aqui ele está fazendo uma crítica aberta à esquerda. Não sei se isso ficou claro, mas é uma crítica aberta à esquerda. O quão pura é a sua política que ela não pode se sujar para conseguir implementar os seus ideais. E aí o quão pura é a minha própria política, no meu próprio palco de teatro, a ponto de eu não poder me sujar e manter a coisa de uma maneira pura, limpa, cristã, né? Pode passar. E aí a gente entra num conflito entre fantasia e realidade. O que faz parte da fantasia e o que faz parte da realidade. E aí a gente tem que partir de um certo lugar. Primeiro há uma primazia da fantasia e uma primazia da imagem. Então, nada acontece na psique ou no mundo sem antes ser uma imagem. Então, a imagem é o dado primário. Isso constitui o ser humano na ontologia junguiana, ok? Então, temos como ontologia junguiana, ou seja, qual é a natureza do ser humano na psicologia arquetípica, na psicologia de Jung? A realidade da fantasia, ok? A fantasia, ela é real, tá? E como que a gente vai tornar isso consciente? Como que a gente vai tornar isso um conhecimento? Como que a gente vai, para enfim poder negociar, para enfim poder se relacionar com isso? E aí a gente entra na epistemologia junguiana, que é a fantasia da realidade. Ou seja, a própria realidade também está baseada numa fantasia. E se eu não conseguir perceber isso de antemão, eu não vou conseguir atuar na realidade de forma efetiva. Fica claro essa ideia? Sim? Uhum. Pode passar. E aí a gente entra no que seria um ato político junguiano. Um ato político, né, de alguém que está baseado nessa ontologia e nessa epistemologia. Que seria a individuação da imagem.
Então a individuação da imagem é um ato político e moral com os atores e atrizes do próprio teatro psíquico. A individuação da imagem exige relacionamento. E aí o Riemann falando, o ego adentra o reino delas primeiro como espreitador, depois como seu pupilo, finalmente como seu zelador, realizando pequenos ajustes, mantendo o prédio funcionando, a caldeira ligada, aquecida. Então aqui está uma sugestão de como fazer isso, né? O Riemann trazendo essa ideia de que o ego tem que adentrar, o ego tem que deixar de ser protagonista do próprio palco, ou de tentar fazer isso, e se relacionar com os outros de modo igual. E aí, para fechar, eu trouxe uma frase do Butler, lá no Psicoterapia Arquetípica. Inclusive a gente leu no grupo passado, então muita da minha fala surgiu essa semana mesmo. Sincronicidade, né? Então vamos lá, e que diz muito do que a gente está vivendo agora. As emoções provocam ação. Por baixo da emoção, por baixo de todas as emoções, está uma fantasia. Então, até aí ok, foi tudo que a gente construiu até agora. O que o indivíduo faz com a emoção é, segundo uma perspectiva psicológica, secundário em importância em comparação com compreender a fantasia que está forçando a experiência. Ou seja, preciso primeiro identificar qual é a fantasia que está sustentando o meu hábito. Ok? E a minha emoção também. Qual face? E no inglês é character, ou seja, pode ser qual característica, qual personagem ou qual face da psique está chamando a atenção. Será que essa emergência da imagem Bolsonaro não nos faz também olhar para dentro e pensar, porra, existe um autoritário aqui dentro de mim que está falando, que está chamando a atenção e que está tentando se impor? Quando essa pergunta encontra sua resposta, a emoção torna-se relativizada e qualificada pela imagem. E o indivíduo tem uma oportunidade de sair das garras da fantasia e mover-se para uma ação psicologicamente informada. Aí no mundo. Uma ação que começa com a psique. E a psique, como a gente viu lá no primeiro slide, não é só eu. É eu e o mundo em relação, ao mesmo tempo. E é isso. E eu estendi, então tem 5 minutos só. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mande ver. Então, você comentou da questão do roteiro aberto ou fechado. Eu acho que esse roteiro pode ser aberto ou fechado em 2 sentidos. Então, um com relação à proposta e outro com relação à abertura ao outro. Né? Porque, por exemplo, pelo que eu entendi, esse trânsito do Bolsonaro seria fechado, em contrapartida, por exemplo, uma proposta de discutir em plebiscito democraticamente e tal. Sim, uma forma. Mas, da mesma forma, ele também é aberto no sentido de que a gente vai resolver a economia. Mas como? Ah, não sei, vamos discutir com o Paulo Guedes e tal. Né? Em contrapartida, é uma proposta que vem. Nós vamos mudar a economia a partir da refinanciação de dívidas, e isso vai trazer uma injeção de dinheiro e tal. Então, isso também é uma forma de deixar aberto o roteiro, no sentido de que não se define exatamente qual é. Uhum. Né? Outras questões também, a gente falou tanto hoje sobre autoritarismo e, consequentemente, poder. Né? Lembrar que a etimologia de poder é posse. Né? Então, ter posse sobre algo. E isso me remete também, quando você falou do autoritarismo cínico, interno, com relação aos vícios. Né? Até o próprio termo em espanhol, dicção, vem de escravidão, ser escravo de alguém. Uhum. E a gente já comentou também sobre essa questão de não ter um compromisso com a verdade nas fake news, mas parece que exatamente ser extremamente absurdo acaba sendo, de certa forma, positivo para quem se fala. No sentido de que, por exemplo, essa semana eu fui discutir com alguém da família e eu mostrei o vídeo, na verdade, eu mostrei o vídeo do Bolsonaro falando algumas coisas, e aí se ele tivesse falado coisas assim, que não fazem tanto sentido, mas a pessoa talvez
tivesse pensado sobre. Mas é tão absurdo que a pessoa falou, é claro que ele não falaria isso. Isso aí é montagem de voz, o PT apela tanto, é tão apelativo que está até pegando a imagem dele e fazendo uma mudança de voz para parecer que é ele. Né? Porque é tão absurdo que nem os eleitores dele acreditam. Né? E nesse Ou então sentido, tá fora de contexto, né? Não, é porque cortar essa parte. Foi outro contexto. E aí, porque se fosse uma coisa moderadamente absurda, eu só pensaria, mas é tão absurdo que nem eles... Aí tenho todas as famílias em cabeça. Tem um artigo da Eliane Brum que ela fala do Bolsonaro e a auto-verdade, que é justamente sobre isso, né? O Bolsonaro, ele inaugura, não ele, o Bolsonaro, mas o Trump, o Putin, todos que se utilizam do Firehosing como técnica, conscientemente ou não, né? Inauguram uma nova forma de expressão da verdade na pós-modernidade, que não é a pós-verdade, mas é a auto-verdade. Ou seja, a verdade se torna relativizada e aí qualquer um pode ter sua própria verdade. Né? E o quanto de problema tem nisso, né? Mas legal, bacana essas... Né? Esse engrosso do caldo aí que você trouxe. Mais um, se tiver. A gente tem, às vezes, muito nessa discussão, principalmente da psicologia e tudo, claro, eu entendo que é psicologia, né? Mas também, às vezes, dá um medo a gente cair em individualismo, né? Assim, vamos ser iluminados, individuados, porque daí tudo se resolve, sabe? Uma coisa meio budista também. Uma coisa meio New Age, ou mesmo né? cristã mesmo, assim, porque o cristianismo também tem uma utopia pro mundo. Sim, uma ideia de ascensão. Né? Quando na verdade a nossa ideia é ir pra alma, se eu provar. trabalhar as minhas sombras, nossa, isso vai se resolver, né? Você comentou isso um pouquinho, né, que você falou ali. Essa minha fala vai ser um pouco mais individual, né? Que a gente discutiu uma coisa mais ampla, assim. Mas, claro, uma coisa ela não elimina a outra, né? O trabalho coletivo com o trabalho individual, enfim. Mas eu tenho um pouco de receio, principalmente da psicologia nesse aspecto. Principalmente, sabe, a gente vê muito assim, o conselho não pode estar se manifestando nisso. Aquela associação lá não pode porque tem a liberdade de expressão de estar falando isso, porque na verdade cada um tem que se resolver, né? E a gente cai nos processos bem complicados nisso, né? De entender o que é esse individual, o que é o coletivo. Tanto que a minha fala, ela anda numa linha muito tênue entre ser uma fala lixo, que seria isso que você acabou de trazer, ou seja, vamos recolher nossas projeções e viver um mundo legal, e tem uma fala que é politicamente responsável, que é o que eu acho que eu tentei trazer. Ou seja, né, se eu estou mudando dentro, eu estou mudando fora, mas eu não posso deixar de olhar lá fora, porque é isso que está fazendo com que as coisas aqui dentro também ressoem. Né? Mas sim, com certeza, esse é um ponto crucial e me dá ânsia de ver psicólogo falando que a gente tem que ser neutro. Vai tomar no cu, não temos que ser neutro. Pô, que merda é essa, cara? Não existe neutralidade em lugar nenhum. E eu vi gente escrevendo isso no Facebook, defendendo. Nossa, eu achei que a psicologia tinha que ser neutra. Eu não me reconheço. Vá. Você não pode ser. Porque a gente vê muito também a alienação através tá falando? Não, que a gente vê muito através da religião também, e que muitas pessoas até tentaram ou tocar essas pessoas através de tipo, cara, se tu é cristão, mas tu tá apoiando o oposto do Cristo, e aí, assim, e são arrebatados, assim, né? Pastores só pegam o microfone e já é Bolsonaro, e aí já é Bolsonaro, entendeu? Então, assim, como facilmente é manipulado exatamente porque essas pessoas não veem ele apoiando a violência ou o armamento, não. Elas veem ele como os que vão salvar a família e é contra o aborto e pronto, né? E o resto, deixa. E daí, se você questiona, a gente vem naquela frase maravilhosa que a gente tem no Brasil, né? Que religião se discute. Sim. Nem política se discute. Não, se respeita tudo.
Então, acho que é isso, pessoal. Fechamos hoje Obrigada. e vamos comer e continuar protestando à espera do milagre. Que não é